Salve, salve! Tá todo mundo aí? Segundona e a gente já feliz da vida por aqui, claro, porque é o dia do Agora é que são elas e é o dia que você também pode começar a anotar as coisas que você vai fazer durante a semana. Uma delas, visitar o chefe Amaury nos restaurantes dele. Outras delas, visitar a Progra Moda. E são mais de 70 lojas ao longo deste país enorme. E se você não encontrar nenhuma, entra no site www.programoda.com.br. Chefe Amaury está te esperando e a Progra Moda também para atender vocês, ó, com muito amor e carinho. A dica do chefe hoje em 30 segundos é o nosso tomate concassê. Muito simples, fácil de fazer e você pode estar colocando em qualquer receita do seu prato, ok? Então a gente vai estar com a água fervendo, fazer aqueles 4 cortezinhos aqui na traseirinha dele, colocou na água fervendo, tiramos, 1 minuto a gente tira, água gelada, descasca, tá prontinho o nosso tomate concassê para você estar usando um tomate sem pele. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Olá, Estrela! Seja bem-vinda ao quadro Destrave Digital. E hoje a gente trouxe aqui um tema muito bacana. E a minha mentorada Estrela, a Tieme Carolina, vai trazer pra gente a sua experiência sobre cultura empresarial. O que é isso? Como que a gente pode trazer esse conceito para a prática do empreendedorismo, não é mesmo, Tieme? Seja muito bem-vinda! Obrigada. Bom, a cultura empresarial é um conjunto, né? Então são atitudes, são comportamento, são valores, né? Missão, visão e valores da empresa, né? Tudo isso faz com que uma empresa tenha uma cultura empresarial. E o que isso impacta assim para as empreendedoras e empresárias que querem crescer com o seu negócio? Então é muito importante a pessoa saber, a empresária saber, né? Qual é a sua missão? Então, qual é a missão da sua empresa, né? O que a empresa vende? Qual é o público dessa empresa? Quais são os valores dessa empresa, né? E isso é muito importante, não só para a empresa em si, mas para os funcionários, para os parceiros e para os clientes. Para eles saberem, né? Sim, porque tendo isso bem definido, porque assim, a pessoa vende bolo, né? Bolo, quem não gosta de bolo? Todo mundo gosta de bolo, né? Mas qual é o público do bolo que ela vende? Né? Um público daquele bolo, aquele bolo caseirinho que a gente toma com café com leite, com um chazinho à tarde? Não, é um bolo sofisticado, é um bolo de casamento, né? Então, é muito importante ela ter isso, né, como premissa também do seu negócio. Fazer um planejamento, né, do seu público, né, do seu nicho. Isso faz tudo parte da cultura empreendedora. Muito bom. Tieme, e existem assim métodos, ferramentas para a gente então descobrir qual que é a melhor forma aí da gente ter uma cultura empreendedora, uma cultura empresarial, para que a gente possa atingir melhor nos nossos objetivos? Sim. Acho que do que eu já citei aqui, né, o importante é você ter o foco, né, e o nicho do seu cliente. Então, quando você tem o nicho do seu cliente, fica mais fácil de você definir uma cultura, né? Por exemplo, lá na minha empresa, antes eu tinha uniformes. Os funcionários usavam uniformes. Contabilidade, né? Que cor que era? Uma camisa polo bege. Aí, imagina, você acha que a mulherada gostava daquilo? Não, mas, né? Não, escritório de contabilidade bom tem que ter uniforme. E aí eu percebi que os funcionários não ficavam à vontade com aquilo. Né? Então, o que eu aderi lá? A pessoa vir, né, com uma roupa que ela se sente bem. Show. Né? Uma coisa que eu aprendi na PNL
é que todas as pessoas têm o seu mapa, né? Então, muitas vezes você, entre aspas, vamos dizer, obrigar a pessoa a usar algo que ela não gosta, ela não vai ficar bem. Conclusão, vai mal-humorada para o trabalho, fica reclamando, eca, que roupa bege é essa, né? Então a pessoa às vezes ela até tira o foco, né, do que ela vai fazer na empresa porque ela não está se sentindo bem por uma simples blusa, né? Lá na nossa empresa eu também tenho, tipo, a última sexta-feira do mês, eu faço os aniversariantes do mês. Trago uma palestra, né, ou um treinamento para os funcionários e eu faço uma pesquisa, o que eles querem aprender, Show. né? E aí a gente traz esse tema, convida, né, palestrantes, treinadores fora e traz para eles. E o aniversariante, eu tenho um espaço lá divertido, né? Tem até churrasqueira lá no meu espaço. Então, hoje, que nem os meus funcionários, eles são todos jovens, né? Então eu tenho que trazer uma cultura mais atual, mais realista, né, do que o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que a empresa, né, o empresário, ele tem que estar sempre buscando isso, né? Estar atento, né? Os seus funcionários, como que são esses funcionários? Você trabalhar com o pessoal de 20, 25 anos e exigir, por exemplo, uniforme, eles não querem mais, né? Já não é mais como antigamente, né? Então, eu tive que me adaptar também. Então, dá para a gente concluir que uma das questões da sua cultura, da sua empresa, é você se preocupar com a satisfação dos seus funcionários, né? Muito. Hoje, um dos patrimônios são as pessoas, né? Sim. E se você não cuidar, né, dessas pessoas que estão ali do seu lado todos os dias, eu sempre falo, né, que nós estamos mais ali com a nossa equipe de trabalho do que com a nossa família em casa, né? Porque a gente está tanto tempo junto ali, a gente começa a conhecer eles, até ver o rostinho a gente já sabe quando está feliz, quando não está. E isso é muito importante, né? A pessoa se sentir bem e feliz no seu ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Muito bom, Tieme. Por favor, deixa suas redes sociais para o pessoal assistir você, ver os seus conteúdos. Que a Tieme vai falar muito sobre esse assunto agora nas redes sociais. Sim, a minha rede social é Tieme Carolina e Grupo Tracom, que é da contabilidade, que é de condomínios, e Insights Cowork. Muito obrigada. E se você quer também destravar no digital, escalar o seu negócio, vem para o meu Instagram, @carolprieto_mentora_. Um beijo, até a próxima semana. É tão importante quando a gente tem mulheres perto da gente que querem crescer, né? Que trazem oportunidade para que a gente aprenda e para que a gente realmente faça com esse aprendizado um degrau a mais na nossa vida. Tem gente que adora pegar elevador, mas tenha certeza que quando você pega o elevador para tentar chegar no topo, você vai se ferrar. Não tem como, levar vantagem não vai te levar a canto nenhum. Então, tem que ser degrau a degrau. É isso que a Simone Salgado fez lá nos Estados Unidos, faz aqui também no Brasil, né, com todos os projetos e programas dela de mentoria. Ela te ensina a ir degrau a degrau, de forma consistente, para que você não perca tempo e depois não se fique desiludido aí com os castelos de areia. Simone Salgado, é contigo. Você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments e atuo aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. O Monkey Money é uma fintech que ajuda os brasileiros por aqui com suas transações financeiras. Mas agora estamos no Brasil com um marketplace completo, voltado para a educação financeira, para a compra e venda de produtos e principalmente para ajudar a sua empresa a vender mais e ter mais saúde financeira. Visite a nossa página no Instagram, @monkeymoneyapp. Esperamos vocês! Olá, é um prazer estar aqui com você mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre as ordens do dar e receber dessa criança interior. Lembra aí, você que tem acompanhado aí todos esses programas, nós vamos falar do dar e receber a partir da nossa criança interior, a partir desse eu adulto e o que é que impacta em todas as nossas relações. Então vamos só recapitulando: os nossos pais dão a vida,
Eles são os melhores pais para nós e quando nós reconhecemos isso, não quer dizer que nós precisemos amar aos nossos pais o tempo todo e dizer amém o tempo todo. Mas quando nós olhamos para isso aqui, no lugar de adultos, reconhecemos que diante deles somos pequenos, agradecemos a vida e escolhemos seguir a nossa vida fazendo a diferença, tudo isso, o que eles trazem e que aconteceu aqui atrás, fica com eles. A grande questão é que muitas pessoas às vezes chegam no consultório e falam assim: Eunice, eu não consigo caminhar. Dou 2 passos e a sensação que eu tenho é como se a minha vida tivesse meio paralisada. Quando as pessoas chegam com esse discurso, já olharam para o que tem sistêmico, já sentiram a liberação dos pais, dos avós, percebem que não precisam mais seguir a eles, porque essa foi a história deles, é sinal de que se existe um freio de mão puxado, tem alguém dentro de nós que está nesse movimento de dar além do que precisa ou quer tomar de alguém além do que o outro pode dar. O que representa isso na prática? Muitas vezes nós caminhamos diante da vida, lembrando que a nossa criança, quer você tenha consciência dela, ou você queira que ela morra do teu lado, porque você não quer nem olhar, nem fazer nada com essa relação. Muitas vezes nós nos relacionamos, poucas são as pessoas que cuidam dessa criaturinha aqui, nós não temos consciência dela. Por não termos consciência dela, ela se torna mais forte e intensa do que nós imaginamos. Vamos imaginar que nós tivemos pais que não foram tão presentes quanto gostaríamos. A nossa ferida maior é a ferida do reconhecimento, porque nós vamos fazer tudo o que for possível para que o papai e a mamãe fiquem felizes comigo e que eles nunca me deixem. Lembra, criança ferida que se sentiu abandonada, e não quer dizer que isso efetivamente aconteceu, ela vai fazer muito, e o lugar de boazinha ou de bonzinho é um lugar que permeia qualquer outra relação. Ou seja, ela vai dizer muito sim para todo mundo, para todos o tempo todo, e quando nós dizemos sim para todo mundo, nós estamos dizendo não, muitas vezes para nós mesmos. Quando nós entramos nesse lugar de dizer sim para todo mundo, tem uma parte nossa, nós somos aqui toda a sociedade dizendo, ai, como a pessoa é legal, ela é tão prestativa, ela é tão boazinha, a gente pode contar com ela para todo momento, é pau para qualquer obra, e a gente vai se inflando, achando que nós somos a melhor pessoa do mundo. E somos. Só que tem um serzinho aqui, que ele diz assim, você vai ser boazinha, porque ser boazinha vai fazer com que todo mundo goste de você. Nós temos aqui uma parte boazinha, que foi a maneira que essa criança escolheu para garantir sobrevivência diante de papai e de mamãe. Nós temos também, diante disso, uma parte que diz assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos ser indiferente a tudo que as pessoas fizerem e que não seja legal para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? Se a pessoa fizer alguma coisa que a gente não gosta, a gente faz de conta que nem ligou. Nós temos uma outra parte indiferente. Se por um acaso alguém fizer alguma coisa que a gente não goste, eu vou chutar a canela dela. Isso é bem de criança, né? E o que ela faz? Ela é aquela que dá as patadas, é sempre muito boazinha e de repente a pessoa fala, nossa, o que aconteceu com fulano? É tão legal. De repente dá esse coice e a pessoa não entende nem por que está apanhando. Mas essa criança sabe que essa é a forma que ela encontrou para garantir a sobrevivência dessas relações com os pais. Então nós temos aqui uma pessoa que é boazinha, mas de vez em quando solta os cachorros e não quer nem saber quem gostou e quem não gostou. Nós temos também, a partir dessa criança, alguém que ela diz assim, para que a gente garanta a sobrevivência, nós vamos cuidar de todo mundo como se nós fôssemos grandes. E aí as pessoas nunca vão deixar a gente. Ou seja, nós temos uma parte adulta que é o cuidador ou o ajudador.
Minimamente, nós tivemos aqui nessa brincadeira 4 eus, todos movidos por essa criança que nós não temos a menor consciência. Sabe o que acontece? Nós temos um pilotão dentro de nós, com um adulto aqui de frente que fala: meu, não sei nem o que fazer mais para mudar essa história. Dá um passo para frente, outro passo para trás, e essa pessoa acaba não tendo a menor consciência de como ser ou fazer diferente. Sabe qual é a minha sugestão? Continue olhando, porque todas essas pessoas que existem dentro de você são aquelas que fazem você paralisar e não ter a menor noção do próximo passo. Nos vemos na próxima semana. Olá, eu sou Fran Muraca. Hoje estou aqui com a doutora Inara Almeida, ela que é neurologista. E nós vamos falar de um assunto muito polêmico que também traz muita preocupação. Sabe do quê? Nós vamos falar de tempo. O que você tem para dizer de tempo? Na verdade, aqui quando a gente pensa, né, entrando mais na minha área da neurologia, tem várias perspectivas como a gente pode analisar o tempo, né? Todo mundo hoje fala: nossa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. O dia parece que não tem 24 horas. A nossa percepção sobre o tempo, ela mudou um pouquinho. As horas continuam. A hora continua tendo 60 minutos, desde sempre. Mas a nossa percepção ao longo dos anos vem mudando. Por quê? Porque a gente está fazendo muito mais coisas ao longo do dia. Então, esse tempo, essa sensação de não ter o descanso, o cérebro acha que é como se ele nunca parasse. Então, ele sempre está ali naquela... funcionando, agindo, trabalhando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E da perspectiva de rapidez. Então, é uma percepção diferente sobre o tempo. Da mesma maneira que, quando a gente está, por exemplo, a gente está conversando, a gente está aqui conversando, uma conversa boa, tempo, né? E esquece o tempo. Nossa, já passou, como foi rápido. Quando a gente está esperando, 1 minuto parece 3 horas. É verdade. Né? E aí... Então, ou seja, tudo está relacionado à nossa percepção. Olha que interessante. E aí muito se fala em fazer gestão de tempo. Pensando no nosso cérebro, tem como uma fórmula para a gente desenhar e se organizar a lidar com essa falta de tempo, Com né? essa pressão de Essa produtividade, pressão de né? Digamos assim, produtividade, da sociedade moderna. Isso. Bom, não tem uma fórmula mágica. O que é importante, como tudo está relacionado com uma percepção, nessa rapidez, como que eu lido com essa rapidez, tem muito do individual, da pessoa. Cada pessoa vai lidar com as tarefas que ela tem para fazer do dia. Cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente. Então, o importante, primeira coisa, se conhecer. Por quê? Aí você vai entender como você funciona melhor. Você é uma pessoa que funciona melhor à tarde, durante o dia? Você funciona sob pressão? Né? Você gosta de ter todos os teus compromissos organizados? Saber quando que 10 minutos eu tenho que fazer outra coisa? Então, se conhecer é a primeira coisa. E aí, uma coisa bem interessante, né? Até te cortando, porque assim, o autoconhecimento é essencial, né, gente? Conheça-te a ti mesmo. Já dizia a Bíblia, né? Exato. Nem vamos muito longe. Ou seja, sábia, né? A sabedoria, né, dos nossos avós sempre está aí. E aí vem uma coisa bem interessante, que até, assim, eu fiquei chocada. A doutora Inara era muito jovem, gente. Ela tem pelo menos 20 anos a menos que eu. Podia ser minha filha. E um dia ela falou sobre inegociáveis. E eu fiquei pasma. Porque, afinal de contas, apesar de ser individual o tempo, se a gente, o nosso cérebro, o nosso corpo, né, colocar as nossas prioridades como principal, por exemplo, a questão do sono, que para você é interessante, né? Por exemplo, eu preciso de uma noite boa, eu preciso dormir em casa, acordar no dia seguinte, dormir tarde, para mim não é uma coisa tão legal. Eu percebo no dia seguinte, né? Então, assim, você estabelecer suas prioridades, ao longo do tempo, você vai saber que aquilo ali, no dia seguinte, vai ser muito ruim para você. E aí é uma escolha. Aí você faz ou não. Exatamente. E isso é gestão de tempo.
Isso é gestão de tempo. Claro que tem coisas e tem períodos que a gente tem que abdicar de algumas questões que a gente não gostaria por outras prioridades. Mas aí, mais uma vez, você está estabelecendo as prioridades. É isso aí. É aquela escolha que a gente faz, né? Mas essa percepção de tempo é bem interessante. E, às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente quer tudo ao mesmo tempo. O tempo para uma criança, um dia é enorme. A percepção de tempo que ela tem é muito diferente. Numa tarde, ela consegue brincar, ir na casa do amiguinho, fazer um monte de coisa. Ela entende, o cérebro dela entende aquilo como um mundo. A tarde é enorme. É enorme. E pra gente não, né? Não, E pra gente é um segundo. Pra gente, principalmente que lida com prazos. Então, uma outra coisa bem interessante que você começou falando, que é a pressão. Exato. Aí vem uma outra coisa, né? Que é exatamente essa pressão que gera aquela antecipação, medo, ansiedade. E aí vem toda aquela questão da sociedade moderna, né? Que a gente entra para um outro caminho aí. Legal, e a gente vai falar na próxima edição sobre isso, mas essa questão do medo, da ansiedade, é da finitude. E por isso, eu trouxe uma frase aqui, que eu vou ler para vocês, bem legal, a gente não combinou isso. É verdade, a sua fala, como as coisas se encaixam no final, né? Como as coisas se encaixam. É uma frase do Luciano Marques de Jesus, que ele fala assim: a consciência da finitude nos faz pensar com mais responsabilidade sobre a questão do sentido da vida. Então, tempo é essencial para o sentido da tua vida. O que é prioridade para você? É uma coisa que todo mundo tem igual. Todo mundo é diferente, mas o tempo é igual para todo mundo. Exatamente. Então, há tempo para todas as coisas. E você que está com tempo, fica aí, porque o programa está imperdível. Olá, quem fala aqui mais uma vez é Eliana Peçanha, da Limpt Análise Estratégica de Indicadores. E a pedidos de muitos, eu trouxe novamente a minha colega da Universidade AMB Morumbi, Márcia Reis, que vai trazer um tema espinhoso, né, Marcinha? Bastante. A gente vai continuar com aquele papo de planejamento de desenvolvimento, planejamento de carreira, desenvolvimento de pessoas. Só que aqui eu vou fazer uma perguntinha para você, Márcia. Como é que a gente pode auxiliar quem está nos ouvindo no planejamento, no desenvolvimento da carreira, mesmo sendo mais velho, independentemente da idade da pessoa? Como você acha que é possível? Excelente pergunta, Liana. O planejamento de carreira, ou desenvolvimento, ou reestrutura, redirecionamento de carreira, ele pode ser feito em qualquer tempo, em qualquer idade, né? O que é importante? Primeiro, saber onde se quer chegar, né? Senão você vai sofrer de síndrome de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, não é, Liana? Segundo, hoje muitas pessoas têm procurado mentorias, né? Tem a mentoria paga, onde você contrata um mentor que vai agir como um coaching de carreira, que vai te auxiliar, te direcionar, né? E tem muitos projetos sociais, como o Alumna, que é um projeto, é uma ONG, né, uma OCIP, que faz um trabalho com jovens que podem ser mentoradas por profissionais do mercado já experientes. Iniciaremos agora em agosto um grande grupo de mentoras fazendo esse trabalho de apoiar as pessoas nessa formação de carreira. E tem vários outros, tem Mulheres Empreendedoras do Brasil, o Lions também tem um projeto muito lindo, né, de formação de carreira, onde as pessoas se apoiam, se direcionam. Mas sempre procurar uma profissional qualificada, uma profissional do mercado que consiga te dar essa visão de mentoria, qual o direcionamento mais adequado no seu caso, na sua carreira. Obrigada, Marcinha. Mas eu vou fazer um link aqui. A Márcia falou do Lions. E o Lions, eu acho que a gente nem deve se aprofundar, porque a nossa querida Kátia Teixeira, que está no Lions, e a Kátia tem um programa de sororidade maravilhoso lá dentro. Então, acho que quando for falar desse programa, é melhor a Kátia Teixeira falar do que a gente, né?
Mas eu quero pegar o gancho nesses projetos sociais que podem ajudar uma mentoria de forma gratuita, como essa que está sendo bancada, é um instituto internacional, né, que você falou? Na verdade, são duas mulheres, né, brasileiras, que pensaram nessa criação desse projeto que se chama Alumina. Elas têm apoio de embaixadas internacionais, né? E hoje estão buscando apoio de empresas brasileiras. Como é que funciona? Então, tudo se dá ali no LinkedIn, onde as mulheres, as profissionais se voluntariam como mentoras e os jovens ou as jovens que precisam da mentoria se candidatam. E aí é feito um match, né? Onde se busca, dentro da expertise, da carreira, da profissão de cada uma e da necessidade apontada ali pelas jovens, há ali uma ligação e essas pessoas vão fazer essa jornada durante um semestre juntas, né? Onde a mentora vai apoiar e auxiliar essa sua mentorada ao longo desse período. É um projeto belíssimo que eu tenho o prazer e a honra de começar agora. Então, pessoal, quem tiver interesse, provavelmente para o próximo semestre as vagas já estão encerradas. Deste né? semestre, sim. Mas quem tiver interesse, quem estiver nos ouvindo e tiver interesse, procure a Márcia Reis lá no LinkedIn, tá? Ou então o próprio Instituto Alumina, sim, né? Que vocês podem fazer a inscrição para o próximo semestre, para o ano que vem, então, né? Porque agora nós já estamos iniciando praticamente o segundo semestre, já iniciamos, então fica para a próxima, fica a dica. E não é só o Alumina, tem um monte de opção, tá? Eu mesmo falo para os alunos, vai para o Sebrae. Você quer fazer um empreendedor? Vê lá se você tem característica para ser empreendedor, para ter um negócio próprio. Você quer fazer uma carreira militar? Será que você tem perfil para isso? Vá se conhecer, faça um teste vocacional. Acadêmica. Faça carreira acadêmica também, né? Que a carreira acadêmica a pessoa tem que ter muita disciplina, disciplina em excesso, não é todo mundo que tem. Sim. Então, pessoal, fica a dica. Planejamentos, procurem mentores de carreira. Sensacional o conteúdo da Simone, né? Mas tem uma mulher que eu também acho bacanérrima e que eu adoro que ela faça parte disso tudo, que é a Kika Chamas, isso mesmo. A Kika Chamas é da Dermari Cosmético, a nossa CEO, né? E ela oferece oportunidade de crescimento. Não era disso que a gente estava falando no bloco passado? Então, é isso que a gente traz aqui também hoje. Você quer uma renda extra? Entra lá, busca a Kika no Instagram, Dermari Cosméticos, que com certeza você vai poder levantar um dinheirinho aí para ter um fim de ano mais abonado. Dermari Cosméticos, corre lá. Eu uso a água micelar para retirar a maquiagem, porque os outros tipos de demaquilante, eles muitas vezes vão no álcool. E aí eu tinha uma certa irritação para tirar a maquiagem dos olhos, né? Depois que eu retirei a maquiagem com a água micelar, eu gosto de finalizar aplicando o óleo de rosa mosquita, que ele ajuda a hidratar a pele, ele é um grande regenerador da pele. Prazer enorme estar aqui com vocês no Agora Que São Elas. Eu, Silvia Sanches, e a nossa convidada, Elaine Curiacos, Master Terapeuta. Nós hoje vamos falar sobre a culpa que pode estar escondida no seu subconsciente. Você parou para pensar nisso?
Como que é ter a sensação de culpa escondida no seu subconsciente e quando você vai fazer as coisas, se sentir sempre preso e culpado? Como que é isso, Elaine? Nossa, realmente a culpa é um sentimento muito ruim, porque imagine você com o chicotinho assim, ó, o tempo inteiro se chicoteando, não se permitindo algo de bom na sua vida. Então, seja o que foi que aconteceu, lá na barriga da mãe, na sua primeira infância, tudo que você ouviu, tudo que você foi absorvendo, porque a gente aprende a enxergar a vida através dos adultos que fazem parte da nossa vida quando criança. Então você vai ouvindo tantos nãos, tantas críticas, julgamentos, que vai ter um momento que você vai se sentindo culpado de coisas que você nem imagina. Está lá no inconsciente. Por isso que nós precisamos de ajuda, de autoconhecimento e de alguém que nos ajude a entender de onde vem essa culpa. Porque ela pode estar tão profunda que sozinho você não vai conseguir identificar. E pode ser a causa das coisas não darem certo na sua vida. De você trabalha e nunca consegue realizar seus sonhos, nunca consegue conquistar aquilo que você deseja, porque no fundo você está se auto-sabotando pela culpa que está aí. E está sempre cobrando de você a perfeição, isso mesmo. Quando você se sente culpado, você cobra de você a perfeição. Então você nunca está contente, está sempre satisfeito, sempre com o chicotinho na mão, né, Silvia? Olha, você sabe que você estava aqui falando e me veio um case presente. Eu estava fazendo um treinamento numa empresa, a empresa estava passando por um alinhamento geral. E um dos líderes, ele não conseguia delegar as tarefas para a sua equipe. Ele sempre amarrava tudo, concentrava tudo nele. E nós conversando para verificar onde estava o problema dessa concentração. Eu perguntei para ele como foi a infância. Ele falou, foi ótima. Meus pais são fabulosos, eu me diverti muito, brinquei muito, curti muito. Meus pais só me diziam uma coisa, meu filho, nunca confie em ninguém. Nunca confie em ninguém, porque as pessoas vão te decepcionar. Então ele, aqui na frente, décadas depois, líder de departamento, não conseguia confiar na equipe dele, porque as pessoas iam o decepcionar. E aí, você faz isso com você? Ou você fica se sentindo culpado, sempre que você acha que está sempre devendo, nunca entregou o que deveria ter entregue? Como que com o nosso subconsciente, que toma 95% das nossas decisões, que não sabe o tempo e o espaço, aonde nós estamos, se isso já aconteceu lá atrás ou está acontecendo aqui e agora, né? E faz esse cruzamento de informações do que foi com o que está acontecendo. Como que é para eu poder localizar essa culpa? Um dos fatores é procurar um profissional, mas como é que eu me desperto para poder me livrar disso e conseguir ascender nas áreas da vida? Não só na carreira, mas nos relacionamentos, com a família, até com o próprio hobby, né? Isso mesmo. A primeira coisa importante é você prestar atenção nos seus pensamentos, porque seus pensamentos é que te levam aos sentimentos. Né? Então, como a Silvia falou já aqui várias vezes, pega um caderno, anota o que você está pensando, anota que tipo de sentimento esse pensamento gera e começa a observar seus resultados, para que você entenda onde está a autossabotagem. Por que você não está deixando as coisas darem certo para você? Onde foi que você entendeu aí na sua vida que você não pode, não merece, não consegue? Que tipo de mente condicionada, de crença limitante está aí que não permite você conseguir avançar aí na vida? Então, primeira coisa importante, presta atenção nos pensamentos, duvida deles, duvide dos seus pensamentos, porque eles podem estar levando você para uma autossabotagem que não é justo para você. E com certeza você vai nesse caminhar de prestar atenção nos pensamentos, duvidar deles, deixar a essência fluir, você vai começar a perceber onde é que essa culpa está te pegando, de onde ela está vindo, por que ela está presente aí na sua vida. Então, fica aqui conosco no Agora Que São Elas, que o programa está incrível, e continue acompanhando essa série fabulosa que está trazendo para você as emoções, os sentimentos e quanto que isso impacta nos seus resultados em todas as áreas da sua vida. Vem? Vem com a gente!
Oi, pessoal, que alegria estar com vocês de novo. Eu aqui, Rita Venturato, psicóloga. Monize Tesser, advogada. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto que mexe muito com emoções e dinheiro, que vocês sabem que é meu assunto base. E nós precisamos conversar com uma advogada sobre isso, que entende do direito, entende das relações legais, do ponto de vista das famílias. Por quê? O assunto de hoje é inventário, herança. Aliás, Moniz, parece que todo mundo tem medo de falar nisso, como se falar nisso atraísse. Você já pensou isso, né? Mais ou menos assim que o pessoal pensa? Acontece, porque a gente é um assunto assim mais pesado, mais fúnebre, que as famílias não se conversam, né? Dessa questão da sucessão e que é importante, né? Você fica assim, se eu for falar com meu pai e minha mãe sobre isso, ele já vai achar que eu tô querendo que morra. E não é, né? Não é. Não, é questão de cuidar do patrimônio, inclusive patrimônio familiar. Então, precisa falar sobre isso. Inclusive, né, Moniz, e o fato das pessoas deixarem para a última hora, ou infelizmente, para depois da última hora, sai muito mais caro. Sim, é verdade. O custo do lidar com o patrimônio depois que, infelizmente, uma vida se encerrou é muito maior do que se houver um planejamento. Não é por aí? A gente chama, né, no meio jurídico de planejamento sucessório. Então, há uma sucessão, né? Você vai passar o seu patrimônio para os seus sucessores, né? E aí envolve questões como o inventário, testamento, doações, cessão, regularização de documentação, envolve muitas questões. E aí só procurando um especialista mesmo para analisar caso a caso e ver qual a melhor forma de resolver. Há inclusive esse mito de que se eu fizer um testamento, vamos supor nós aqui jovens, né, já fazermos o testamento, e que tá tudo certo, depois não vai precisar do inventário, e não é bem assim que funciona. Precisa sim do inventário, mas o testamento ele facilita. Facilita certeza. Porque traz essa questão já da partilha, da divisão. Aliás, Moniz, aproveitando o seu conhecimento, define aqui para o pessoal a diferença entre inventário e testamento, porque se confunde porque acham que é a mesma coisa. Isso. O que é uma coisa e o que é outra? Começa porque, pelo ponto de que o inventário ele só vai existir depois da morte, né? Depois do falecimento. O testamento não, ele já é o pré. Então o testamento, isso, é anterior. Então, a parte que vai deixar, né, os bens, vai deixar ali testado, escrito num documento, para quem vai ficar esses bens. Óbvio que na lei existe também uma ordem sucessória. Você também não pode deixar para qualquer pessoa. Existe um limite que é da doação, que é o mesmo limite da doação. Eu só posso doar ou testar 50% dos meus bens para terceiras pessoas. Esses outros 50%, se eu tiver herdeiros, que a gente chama de herdeiros ali fundamentais, por exemplo, cônjuge, pai ou mãe, né, ascendentes, descendentes. Isso. Esses são os herdeiros legais, os sucessores legais estão ali na prioridade, digamos assim, né, falando assim numa linguagem mais simples. Mas se eu não tiver esses herdeiros, né, aí os que eu citei, eu posso sim deixar para qualquer pessoa. E aí talvez é a parte mais interessante para quem não tem, né, não tem filhos, não tem pai e mãe vivo, não tem cônjuge, fazer ali, já deixar para quem que você quer deixar esses bens, já deixar por escrito. Se você já tem e está na ordem ali, que está na lei, na legal, aí ok, talvez nem seria necessário fazer esse testamento. Às vezes depende até do tipo de bens que a pessoa tem, né? Mas uma pergunta, esses herdeiros diretos, na ordem de prioridade, se é certo o termo, é primeiro os pais, primeiro os filhos, os irmãos, como é que é a ordem? Então depende do caso, né? Essa ordem da vocação hereditária que a gente chama, né, no termo muito chique, jurídico, gente, vocação hereditária, muito chique. Seria ali cônjuges, ascendentes ou descendentes, então prioridade descendentes, que são os filhos. Se eu não tenho filhos, então vai para os meus ascendentes, né? Pai e mãe. Ou se não tenho esses herdeiros necessários, que é pai, mãe, filhos e cônjuge, aí sim vai para os irmãos. Vai para os irmãos. Isso, deu irmãos e depois sobrinhos. Então tem toda uma questão aí legal, né, na lei, que vai deixar essa ordem. Se você já está, né, preocupado com isso, que acho que é o ideal, consultar um advogado da sua confiança, ele vai te dizer certinho como é na lei, o que você pode e o que você não deve fazer, né? Aliás, é interessante isso que você falou, se você já estiver preocupado com isso. Na realidade, para que não seja uma pré-ocupação, para que não seja uma coisa que vai te dar aflição na hora de acontecer, porque na hora que a gente perde alguém, basta essa dor. Sim. Né? Não precisa dar confusão
em relação à papelada, a patrimônio e tal. Isso pode estar prevenido. E eu costumo dar o exemplo assim, Monize, quando a gente fala de seguro de carro, é normal, né? É normal fazer seguro de carro, porque pode bater, e se bater é bom ter como se segurar, etc e tal. Mas quando fala em relação à vida de uma pessoa, por que não também deixar algumas coisas prevenidas, o plano de né? saúde, seguro de vida, o auxílio funerário, Exatamente, auxílio. E um testamento, né? Ou uma organização dos bens, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada, tudo bem. Não é bem assim, se você tem alguma coisa que está faltando imposto, vai sobrar para os herdeiros. Sim, exatamente. Né? Não tem isso? Tem formas de você já deixar isso de forma planejadinha, por exemplo, deixar uma previdência ou um valor em conta já destinado a fazer um inventário ou pagar os impostos, porque tem isso também, Rita, ninguém sabe, o pessoal, né, falta informação, então quando você vai fazer a transmissão de um bem, né, um imóvel, por exemplo, uma casa, um carro, de uma pessoa para outra, na compra e venda, você paga um imposto. Na sucessão também paga imposto, que é o ITCMD, então você transmitir, né, da mãe para o filho, do filho para o pai, e precisa também pagar imposto sobre de transmissão, causa mortes. Então, veja, tem também um valor que se paga para receber uma herança, não é isso? Sim, e o mesmo imposto que você paga quando tem uma doação. Porque você pode fazer também a doação, por exemplo, o pai quer doar para os filhos em vida para já regularizar essa situação. Olha que bacana, gente. Pode fazer? Pode. Qual é a preocupação? Doar, mas deixar ali um usufruto, né? Para que o filho não vá se desfazer desse bem. E deixar o próprio pai e a mãe descobertos. Né? Exatamente. O que quer dizer usufruto? Conta aí para o nosso pessoal, esse termo é importante. Isso, você transmite a propriedade desse bem, né? Tá lá no registro que não é mais seu, por exemplo, da Rita, só que aí eu, Monize, continuo com o direito de usar e gozar daquele bem. Perfeito. E aí você só vai conseguir vender quando extinguir, ou seja, finalizar o usufruto, quando aquela pessoa que doou falecer. Vir a falecer. Agora, se alguém faz, os pais passam um imóvel em usufruto dos filhos e ele muda de ideia, ele resolve que ele quer vender para viajar, ou seja o que for. Uma ideia saudável, mas que ele precisa usufruir do bem dele. Ele aí, pode voltar atrás? Já não pode, porque se ele fez a doação, já doou. Como o usufruto já é. Exatamente, já doou, já não é mais seu. O usufruto é só para você usar, ter a posse e usar daquele imóvel. Então é algo que realmente precisa ser pensado, refletir, conversar, saber os prós e os contras, né? E se planejar. E aí, Monize, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, uma dificuldade que a gente tem como seres humanos é lidar com o nosso limite. Lidar com o fato de que vai chegar um momento em que algumas coisas a gente não vai fazer, não vai ter condições de fazer, ou mesmo não vai querer fazer. Ou, em algum momento, isso pertence à vida, nós vamos ser transportados para o andar de cima. Então, você ter referências de coisas que você quer fazer na vida e de coisas que vão pesar, elas não faz mais sentido você se ocupar daquilo e poder transformar aquilo num testamento, ou num usufruto, ou numa transmissão de bens saudável e que não deixe você mesma desprevenido, é uma coisa que é saudável demais e é maduro. Só que a gente vive num tempo, né, Monize, em que as pessoas... nós vivemos como se fôssemos eternos, né? A eternidade existe, mas não é neste plano, né, pessoal? Não é isso? Passamos recentemente por uma situação, né, pandêmica. E que nos mostrou que não tem idade, né? Não tem idade, não precisa esperar chegar a maioridade, digamos assim, para pensar nisso. A gente precisa se planejar. E é verdade. E tem uma coisa que mistura, né? Como é que a gente lida com os nossos bens materiais, com o nossos planos de vida. Às vezes as pessoas não têm planos, elas querem guardar, mas não têm planos. Quantas pessoas não têm um imóvel, mas não fazem a manutenção? Sim. Então, um imóvel custa. Então, tem uma série de coisas que, se você pensa melhor no que você quer da sua vida, que estilo de vida você quer ter e qual é o custo da sua vida para que você tenha uma qualidade de vida da melhor maneira que você possa, mas sem congelar seus bens, sem desperdiçar, você muda a sua relação com isso. Por isso, a ideia de pensar num testamento, você sabe que para mim me lembra como fazer imposto de renda, né? Sim. Imposto de renda, se você vai preparando durante o ano, chega a época do imposto de renda, é muito mais fácil. Só que se você só deixa para lá, vai pôr na gaveta, ou nem põe na gaveta os recibos, deixa para o último dia do imposto de renda, é um horror. Só que a mesma coisa para um testamento, para você se organizar. Pense já.
Você pode vir a mudar de ideia com o tempo? Você pode? O usufruto você não muda, mas o testamento você muda? O testamento pode. O testamento, você estando, né, vivo e lúcido, você pode mudar a qualquer momento, revogar ou cancelar ou alterar. Obviamente, fazendo ali em cartório, você vai precisar pagar uma taxa, então tem um custo, né? Então, algo que você possa, sim, alterar se necessário. Agora, já se você não deixar nada, né, por escrito, no inventário vai ter que ser da forma que está ali na lei, a ordem que está na lei, tudo certinho. E daquela forma tem que aceitar. Os custos súbitos. O que eu vejo que acontece muito, Rita, muitas vezes, por exemplo, numa relação amorosa, às vezes, vamos supor, o marido toma conta de tudo, da parte dos bens e tal, e aí vem a falecer, ele é o arrimo da família, né? Acontece, né? Bastante, e a esposa às vezes nem sabe de nada. Quais são os bens, cadê a documentação, enfim. E o inverso também acontece, né? Mas eu tô falando aqui o que é mais comum, que aparece no meu escritório. E isso é algo que a gente precisa se preparar. Você precisa saber onde está a documentação, quais são os bens, para poder depois esse processo que, né, é tão doloroso, seja um pouco menos, né, doloroso. Seja doloroso só por essa dor, né? Não pela confusão burocrática, até porque patrimonial. Tem prazo. Então tem prazo para você dar entrada para não pagar multa e juros nessas despesas, nessas taxas e impostos. Qual é o prazo? 60 dias. 60 dias. Pessoal, esse assunto aqui dá, né, pano para lá de metro. E há um lado emocional, de amadurecimento emocional, contem comigo, @emoções e dinheiro. E do ponto de vista legal, suas redes? @monize.tesser.adv. Muito obrigado, Monize, sempre um prazer falar com você. Igualmente, até a próxima. Um beijo, pessoal. Olha, quando você vai se arrumar, vai se aprontar para qualquer lugar que você vá, né? É claro, você escolhe a roupa, como hoje, né? Eu tô aqui de programa, eu amei essa cor, por sinal. Mas você também tem que escolher, né? Com que tipo de cabelo você vai, escolher um penteado, enfim, né? Qual é a maquiagem que você vai usar. E aí, quando você tem pessoas por perto que estão preocupadas em realmente te deixar bonita, com autoestima, com tudo aquilo que combina contigo, aí você tem o time certo para estar do seu lado. E isso que eu tô te falando aqui. A Jane Keller, né? Ela vai deixar o teu cabelo do jeitinho que tem que estar para o teu estilo de rosto. Você sabia que você tem um jeito, aí você pode ser colérica, você pode ser sanguínea, você pode ser... tem mais um aí que eu não vou lembrar. Mas eu sei que você pode ser tudo isso junto e misturado. E o seu cabelo vai determinar qual perfil você vai usar. Muito louco isso, né? Chama-se visagismo. Então, é lá com a Jane. E aí, vamos falar da maquiagem. Quando você entra nesse cenário, né, tão competitivo, das duas, uma. Ou você estuda para estar dentro do mercado, né? Ou você acaba sendo expelida do mercado. E a Marisete tem muita preocupação com isso, ela estuda bastante, então ela traz as tendências que estão acontecendo nos Fashion Weeks da vida aí, Paris, Londres, Tóquio, onde você quiser, tem Fashion Week. A Marisete está pesquisando para entender as novas tendências, novas cores. Então, tem para ninguém. Busca ela aí. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, do Jane Unique, sou colorista master e hoje eu quero fazer uma pergunta referente à sua cor de cabelo. Você, quando colore, independente de um cabelo branco ou um tom de mecha, o que seja, o pigmento cosmético que você coloca no seu cabelo, a passar algum tempo, você sente que a cor não é mais a mesma? Você sente que aquilo teve um desbotamento? Ou aparece até mesmo um tom indesejado? Isso acontece sim. Por quê? É cor cosmética, independente de uma cobertura de branco, uma tonalização, tem um tempo de que ele vai ficar no seu cabelo, por causa dos processos oxidativos, temperatura, sol, mar, e isso acontece. Eu tenho a solução. Tem um serviço que chama Reaviva Sua Cor. Você já conhece? Você já ouviu falar sobre isso? É um serviço onde você que tem um cabelo de fundo de clareamento, aquele tom indesejado, que ele já foi embora após algumas lavagens e vai aparecer o fundo de clareamento. O que é isso? É a cor indesejada, porque foi aplicada uma cor e agora com o tempo foi oxidando com os fatores. Você também que tá com o cabelo sem brilho, a cor tá opaca, não tá mais luminosa,
tô sentindo falta de alguma coisa, aí a gente coloca a massa. E além disso, esse serviço, ele faz um tratamento por causa da tonalização do pigmento preenchido na cutícula. E assim vai realçar muito mais brilho, saúde, e o cabelo você vai terá sempre andando por aí linda e bela. Venha pro Genionic. Muitas pessoas perguntam: nossa, Eliane, como você dá conta de tudo? Uma hora você está palestrando, outra hora você está no consultório, você faz projetos sociais e ainda tem tempo para estar passeando com a sua família, fazendo seus vídeos. Pois é. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Como conciliar a maternidade com a vida profissional. Para isso, eu separei alguns pontos que durante a minha jornada foram essenciais para que eu pudesse equilibrar tudo isso. Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de trabalhar nos meus processos é os valores, né? Quais são os seus valores? Então, eu sempre tive muita clareza que um dos meus valores principais é o valor da individualidade. Então, com essa clareza, eu já programei toda a minha maternidade, a gestação da maternidade, como que eu ia fazer depois que os bebês viessem. Eu tinha até programado, né? Eu queria ter 2 filhos. Então, tudo isso facilitou para quê? Para que eu soubesse também como que eu ia educar essas crianças, como que ia ser a dinâmica dentro de casa. Percebe? Que quando então você sabe ali, não, olha, o meu valor é família, o meu valor principal é a vida profissional. Então, quando você tem clareza do que é a sua prioridade, você vai caminhando e se direcionando para isso. O próximo princípio que me ajudou muito, gente, é assim, a qualidade, né, do ambiente familiar, a rede de apoio, porque quando as pessoas falam, ai, como você dá conta de tudo? Gente, eu não dou conta de tudo. Eu gosto muito da frase que a Kátia traz, que ela fala assim, quando ela é ótima profissional, ela está sendo falha, talvez, enquanto mãe. Quando ela é ótima no papel de filha, talvez ela está falhando no papel profissional e está tudo bem. Então, assim, essa é uma expectativa que eu nunca tive, de ser boa em tudo. E lembra quando eu falei do valor? Então, quando eu tinha essa clareza, antes dos meus filhos nascerem, a gente sentava, eu e meu marido, e a gente conversava, ó, como que vai ser quando os bebês chegar? Quem vai vir em casa? Quem vai ajudar? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Então, o meu marido, ele sempre me ajudou, principalmente desde que o bebê nasceu. Então, nos primeiros dias, quando eu dava de mamar, quem colocava para rotar, quem colocava para dormir, era ele. Então, percebe? Eu também cedi esse espaço, porque muitas mulheres, elas ficam nesse lugar de querer essa frase de que, porque mãe é mãe. Gente, mãe é mãe, pai é pai. Então, se você quer ocupar todo esse espaço, depois lá na frente você não vai reclamar. Um outro ponto também muito importante é o que? É o planejamento. Eu brincava com meu marido que a gente ia programar o mês do nascimento. Por quê? Porque eu não queria abrir mão da minha carreira, da minha profissão. No consultório, quando você engata, depois às vezes você tem que sair, tem que parar, né? Então esse movimento, embora hoje está diferente por conta dos atendimentos online. Então, eu fui planejando. Não, então eu tive a gravidez, eu tinha uma auxiliar, né? A babá, ela ia comigo. Então, o consultório era um consultório que tinha um espaço para que ela fosse junto comigo. E eu ia intercalando as mamadas, os atendimentos. Então, percebe? Quando a gente quando a gente planeja, então não que as coisas vão sair tudo daquela forma, mas até porque tem aquela frase, né? Os imprevistos são previsíveis. Mas quando você tem um planejamento, essa rede de apoio, tudo isso fica mais fácil. E o outro ponto, gente, que esse é fundamental, é o autoconhecimento. Então, quando você se conhece, né, você sabe também das suas necessidades. Você que está aí em casa me assistindo, você tem clareza das suas necessidades? Você sabe qual é o lugar que você fica vulnerável? Você sabe qual é o lugar que quando alguém ali vem falar com você, te dá aquela desequilibrada? Então, com o autoconhecimento, a gente tem o quê? A gente desenvolve a inteligência emocional.
Então, a inteligência emocional, ela vai facilitar para que você, então, vá equilibrando todos esses pratinhos, né? Você vá lidando com os imprevistos que vai acontecendo. E, gente, sinceramente, você não precisa passar por isso sozinha. Você precisa conversar com outras pessoas. As rodas de mulheres, os workshops que eu faço é justamente para isso, para que a mulher ela encontre outras mulheres e converse, e aí ela percebe que aquela rotina, aquela dor é comum para muitas outras mulheres. E aí nessa troca, primeiro que quando você coloca para fora, você já se equilibra mais, né? Você fica mais leve. E ali você tem muitos insights. Então, gente, aproveita, né, esse momento do online, essas rodas de conversa, essa interação. Nunca se teve tanto trabalho de autoconhecimento como agora, tá? Você não precisa passar por tudo isso sozinha. Um abraço e a gente se vê. Olha, gente, quando chega aí na terceira semana do mês, eu nem sei se nós estamos na terceira semana do mês. Eu sei que hoje, em especial, eu aproveitei o fato de eu estar aqui na casa Airbnb, porque hoje eu precisava dar uma relaxada, sabe? Aqueles dias que você fala, ai, meu Deus do céu, deixa eu pensar um pouco na vida. Mas pensar um pouco na vida olhando para prédio, para trânsito, às vezes pode não te ajudar. Agora, quando você senta num cenário desse, começa a pensar na vida, você começa a achar soluções para os seus problemas. É disso que se trata. Então, vem passar um tempinho aqui, traz sua família, né? Vem passar um day use, talvez um final de semana, uma semana, enfim. Entra aí na casa Airbnb e vem aproveitar desse cenário lindíssimo aqui dentro de São Paulo. Isso mesmo. Meu nome é Liliane Almeida e nós vamos falar um pouquinho sobre traição. Você já se sentiu traída? Ou já traiu alguém? Eu, Liliane, já fui traída algumas vezes. Mas eu quero puxar o nosso assunto hoje por uma outra esfera, a traição profissional. Imagina você no ambiente de trabalho, imagina você como dona de um negócio, imagina você trabalhando em algum projeto independente e você precisa de pessoas para que o resultado aconteça, para você fazer as suas entregas. Então você tem fornecedores, você tem parceiros, você tem funcionários, você tem sócios, sociedade. E de repente você se sente traído por uma fala, por um contrato quebrado, por algo que você falou e não oficializou por e-mail, por uma mensagem, por um documento, e essa pessoa de repente não cumpre a palavra dela. O que fazer nesse caso? Quero dizer para você que isso é muito comum acontecer nos dias de hoje, dentro das organizações, mas que muitas vezes você também pode ser aquele que trai. Pelo seguinte, exatamente pela historinha que eu contei no começo. Às vezes você faz tudo o que pode e você de repente pensa o seguinte, olha, não vale a pena mais colocar energia nisso porque não vou alcançar resultado. Então você simplesmente deixa aquilo passar. Profissionalmente falando, bom, não vou mais investir nesse projeto, não quero mais essa sociedade, não vou cumprir a minha... E você segue a sua vida. Acontece que na sua vida você precisa comunicar a alguém. Seja o seu sócio, seja o seu parceiro, o seu funcionário, um fornecedor, você precisa comunicar que você mudou de opinião, mudou o trajeto, mudou a rota e que agora você vai seguir um outro caminho. Isso, além de ser ético, é um comportamento muito importante quando você faz o negócio, porque mantém você dentro do radar aí como uma pessoa confiável. Porque quando a gente trai ou quando a gente é traído, uma coisa se quebra, é a confiança. Não significa que você não terá parceiros, não terá sócios ou não terá colaboradores, não fará outros negócios no futuro, mas você perde a confiança dentro do segmento, dentro de onde você atua. Eu quero dizer para você que para você pensar nesse ponto de traição, você precisa primeiro cumprir a sua palavra. Segundo, manter as pessoas ao seu redor cientes de todo o andamento, de todas as etapas que você está alcançando. Tanto se você recuar,
quanto se você avançar. Conseguir alcançar uma etapa, avisa todo mundo que estão envolvidos. Ou preciso recuar, não vou conseguir a entrega desse resultado. O que eu preciso fazer? Avisar as pessoas ao meu redor também, para manter a confiança. E em caso de você precisar quebrar uma regra, quebrar um contrato, desistir de uma proposta, como a comunicação ela é transparente e ela foi colocada ali o tempo todo mundo consciente do que estava acontecendo, você tem a possibilidade de permanecer com a confiança. Lembre-se, uma traição profissional, uma comunicação não efetuada pode trazer várias consequências negativas, mas uma comunicação objetiva, transparente, pontual, em toda a sua trajetória profissional, pode fazer de você uma pessoa confiável para qualquer negócio. Então, cuidado com o que você assume. Cuidado com os compromissos que você se coloca para fazer. Cuidado com os seus sócios. Cuidado com os documentos e o que você deseja. Porque precisa estar bem claro e estabelecido. E todas as partes têm que estar cientes do que cada um deve entregar. A traição dói, a traição gera sofrimento. A traição gera rompimento de vários relacionamentos profissionais que poderiam perdurar por mais tempo. Então, se alguém já te traiu, pense por esse lado. Talvez ela não saiba. Lembra da historinha? Ou, se você por acaso precisa voltar atrás ou não vai entregar o que você se comprometeu a fazer, lembre-se de contar para alguém. Se você já se sentiu traído profissionalmente, precisa mudar a rota, pode falar comigo, Liliane, que eu sou especialista em processos, especialista em resolver problemas e posso ajudar você a alcançar alta performance. Obrigada e até a próxima. Vai chegando o finalzinho, né? A gente começa a pensar, nossa, mas será que a gente entregou tudo o que prometeu? Então a gente entrega aqui no Agora Que São Elas tudo que a gente promete, mas o problema é que a gente promete de novo na outra semana. Então a história nunca termina. Semana que vem a gente te promete trazer conteúdos tão bacanas quanto os de hoje, viu? Por isso, segunda-feira que vem, 21 horas, aqui no Agora Que São Elas. Fui.